Queridos, Romanos 12, eu quero ler o verso 1, 2 e o tema que é o último versículo 21 para nós meditarmos. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Verso de número 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Irmãos, a carta aos Romanos é o maior tratado teológico que nós temos na Bíblia. Nós temos dois tratados, Hebreus, a carta aos Hebreus e a carta aos Romanos, que é o maior tratado teológico, né? Há quem diga que nós deveríamos ler, estudar Romanos uma vez por mês, né? Por quê? A carta aos Romanos ela pode ser considerada também como o evangelho da salvação. Aqui tem um tratamento especial sobre a salvação. E Paulo escreve aos Romanos não é de maneira aleatória, não é porque ele não tinha nada para fazer, mas ele escreve com um propósito. Nós sabemos que houve um tempo em que todos os judeus e cristãos foram expulsos de Roma por causa do imperador. E nesse tempo Priscila e Áquila residiam lá e serviam a Deus. E todos foram expulsos. Depois de algum tempo, com o imperador Nero ascendendo ao poder, ele permitiu o retorno e a entrada de tanto judeu como cristão. Então existe um conflito teológico e Paulo adereça essa carta a eles para resolver esse problema. Porque eles não entendiam muito sobre a aliança, sobre a lei, sobre a graça. E é tão profunda essa carta que nós vemos na história o poder dela, irmão. Glória a Deus, que certa feita Martinho Lutero, né, reformador, o estupim da reforma protestante, como nós conhecemos e comemoramos, onde a Bíblia tornou a ter voz novamente, e por intermédio da vida de um homem que Deus levantou, ou seja, ele descobriu que a justificação é somente pela fé, não é por obra de justiça, não é por indulgência, o homem não pode pagar pela sua salvação, mas é somente pela fé e por intermédio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele descobriu isso e deu início à reforma em 1517 por intermédio da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha como a palavra é viva, né? 1500 anos depois, ela fazendo efeito, e faz efeito na minha e na sua vida até os dias de hoje, louvado seja. A palavra de Deus ela é viva, e como ela é viva, por onde ela passa, ela produz vida, e por isso nós estamos aqui pregando e ouvindo, e não só hoje, mas todos os cultos, quando nós nos reunimos. Mas vamos lá, no versículo de número 1 do capítulo de número 12, Paulo ele vai falar, seria mais bem colocado se nós lêssemos da seguinte maneira: rogo-vos, irmão, por causa da misericórdia de Deus que apresenteis. Por quê? Porque Paulo fala que nós devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo. Em contraste a isso, Cristo se apresentou e foi morto como sacrifício pelos nossos pecados. Cristo assumiu a culpa que era nossa, a responsabilidade da desobediência da lei, que gera morte por causa do conhecimento do pecado, que era nosso, Cristo assumiu. Então Paulo ele começa dizendo no capítulo de número 12, depois de passar 3 capítulos tratando sobre Israel, enfim, a rejeição, glória a Deus, e nós sermos enxertados, ele diz que por causa da misericórdia de Deus, porque Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho foi um sacrifício que foi morto, derramou todo o seu sangue,
Nós agora devemos nos apresentar como? Por sacrifício também. Mas o sacrifício agora não é morto, é um sacrifício que é vivo, é um sacrifício que é santo e é um sacrifício que é agradável a Deus. E isso se torna um culto de adoração. Às vezes nós pensamos que o culto é quando a gente se ajunta, se reúne, um tem salmo, outro revelação, doutrina, como diz o próprio apóstolo Paulo no Novo Testamento, louvado seja Deus, e nós cultuamos. Não, mas o nosso culto é a maneira que nós vivemos a nossa vida em todos os lugares, diante da sociedade. Essa é a maior dificuldade que às vezes nós temos em compreender, louvado seja Deus. Nos dias de hoje, a cada dia isso está mais escasso. Quem é pastor, e eu sou pastor, a minha mensagem é uma mensagem pastoral, glória a Deus, a gente não vai pregar para encher o ego de ninguém, nem o nosso e nem o de ninguém, glória a Deus, a gente vai pregar para encher o ego de Jesus. Jesus falou, eu estou feliz com meu filho, estava pregando a verdade, glória a Deus. Então continue, prega a verdade, irmão, louvado seja Deus, aleluia. Nós devemos pregar para agradar as pessoas, devemos pregar para agradar as pessoas, mas às vezes a gente não consegue, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos a responsabilidade de agradar ao Senhor pregando a verdade. Às vezes nós temos a dificuldade de entender isso, irmão, que a nossa vida é o culto, que o sacrifício é vivo, somos nós. Jesus morreu, aleluia, em sacrifício. João Batista falou, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o sacrifício, glória a Deus. Agora nós também, nós nos apresentamos, é a nossa vida, é o nosso corpo. Nós vemos que os valores do mundo é diferente dos valores de Deus, né? Nós vemos que no mundo as pessoas hoje têm cultuado o corpo, glórias a Deus. Existem pessoas que passaram a cultuar o próprio corpo, a perfeição, glória. Não estou falando de cuidar da saúde não, irmão, glória a Deus. Senão a pastora puxa minha orelha aqui, que ela é especialista em tudo de saúde, né? Puxa paletó, toca o sininho. Não, cuide da sua saúde, irmão. Esses dias, como diz um bom baiano, eu já andei morrendo aí, pastor. Quase que eu estava morrendo de infarto, né? Glória a Deus, AVC, e nem sabia. Descobri, aí comecei a cuidar da saúde. Mas eu estou dizendo de cultuar o corpo. Muitas pessoas, o padrão do mundo é a beleza física, a que é vista através dos olhos físicos. Glória a Deus. Mas o crente cultua a Deus através do corpo. Paulo está dizendo, apresentei os vossos corpos por um sacrifício que é vivo, glória a Deus, que é santo e agradável. E o sacrifício vivo, irmão, aleluia, ao contrário de Cristo que já morreu por nós, e a Bíblia diz que Ele nos amou, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício vivo é de que maneira? É nós, todos os dias, sufocando, aleluia, o desejo da carne que nos aparta de Deus, que nos faz pecar contra Deus. Jesus, Ele morreu literalmente pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida com Ele. Mas o nosso sacrifício é de matar a inclinação para o pecado e para a carne, como Paulo diz em Romanos capítulo de número 6, louvado seja Deus. E o sacrifício, melhor dizendo, que no original no grego é latreia, glória a Deus, que tem uma raiz para latriz, da onde tem a origem, na raiz etimológica, a palavra latrina, que todo mundo sabe que é uma latrina, é um vaso sanitário na época, e a mesma palavra de falar de sacrifício e de adoração, ou seja, um sacrifício vivo, que é santo, glória a Deus, que está relacionado à adoração a Deus, a culto a Deus, que traz essa raiz do que de latriz e latrina. E na época quem cuidava disso, da latrina, sabe quem que era? Era o servo mais humilde. O que Paulo e essas palavras estão dizendo dentro de uma raiz, a gente tirando de dentro do texto, que está lá no fundo, glória a Deus, nas entrelinhas, é que para ter esse culto, aleluia, esse sacrifício, nós sufocamos o desejo da carne, e nós vivemos com humildade, louvado seja Deus, diante de Deus, para que a nossa vida suba como aroma agradável, como um sacrifício vivo, louvado. Para ser sacrifício, tem que ser dentro do padrão de Deus, é o padrão da humildade. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E Jesus coloca isso em contraste com o quê? Com os ensinamentos de escriba, fariseus, aleluia, Zelote, Herodiano,
glórias a Deus, os mestres da época, porque o padrão de Jesus é mais elevado, irmão. Glória a Deus. O grande, nós sabemos, é aquele que é pequeno. O fraco, ele vai ser forte. Glória a Deus. É um paradoxo do reino de Deus. Então Paulo, ele está ensinando como que nós vamos adorar a Deus, como que nós devemos adorar a Deus. Ele pega do capítulo 1 até o capítulo de número 9, ele fala sobre a doutrina, sobre a justificação. Depois 9 a 11 ele fala sobre Israel, que Israel rejeitou. Aí, opa, isso foi bom para nós, que a gente foi enxertado. Louvado seja Deus, aonde a gente não fazia parte. Os gentios, eles estavam se gloriando, aí ele vai falar, olha, se aqueles que era árvore verdadeira, eles foram cortados, vocês foram enxertados, cuidado, viu, como é que vocês andam, fazendo aqui uma analogia com as minhas palavras, louvado seja Deus, cuidado da maneira que vocês andam, louvado seja Deus, porque o mesmo Deus que tirou eles, pode cortar vocês, então vocês têm que aprender a servir a Ele, tem que saber que culto que agrada a Ele, como que é a vida que agrada a Deus, louvado seja Deus, e começa com esse sacrifício vivo, todo dia você vai, quebrar o pescocinho do desejo da carne, aleluia. Toda vez que você diz não para o pecado, você está adorando a Deus. Todo dia tem aquele hino do Lázaro. Não vou cantar, senão os irmãos vão embora antes que acabe o culto. Aí é triste, não? Deixa para pastor aqui, para os grupos. Aleluia. Todo dia, né? Não tem. Todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Isso é culto a Deus. Todo dia o pecado vem, né? Através de alguém, de pessoas, de influência. Porque no mundo que nós vivemos é assim, irmão. Ou você influencia alguém, ou você é influenciado. Glória a Deus. Irmão. Ou você influencia, ou você é influenciado. E estava esse embate na igreja, que não foi fundada por Paulo. Paulo desejava ir a essa igreja. Glória a Deus. Foi fundada no dia do Pentecostes, onde tinha gente de todo mundo da época. E ali, glória a Deus, derramamento do Espírito Santo. Muitos creram ao ver o poder de Deus e se converteram. E aí nasceu a igreja de Roma. Mas Paulo tinha um desejo de ir lá, não tinha ainda sido viabilizado a ele. Então ele, na autoridade apostólica, e o último apóstolo que existiu foi Paulo. Glórias a Deus. O ministério apostólico acabou como Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos lá. Aí ele diz no 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Louvado seja Deus. Esse não conformeis é tomar forma do mundo, irmão. E muitas das vezes o mundo quer nos moldar. E nós como igreja, a gente tem que resistir. Louvado seja Deus. Nós temos que resistir a isso. Através do quê? Através da palavra de Deus. Não só do conhecimento da palavra, mas da prática da palavra. Porque o próprio Tiago, meio-irmão de Jesus, ele vai dizer na sua epístola, que o homem que é ouvinte da palavra, ou seja, todos nós somos ouvintes, e não é praticante, é aquela pessoa que ela olha no espelho, ela sabe quem ela é, ela conhece ela perfeitamente, esse sou eu. Quando ela sai da frente do espelho, ela não lembra mais de quem é. Ela não tem mais identidade, e nós temos uma identidade, a nossa identidade foi dada por Cristo, louvado seja Deus, nós somos o reflexo da imagem de Cristo, o próprio Jesus, ele disse para nós, dentro desse contexto de não se conformar com o mundo, ele falou, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, aleluia. O sal serve para quê, irmão? Serve para conservar. Aleluia, é um agente conservante, glórias a Deus, e também traz sabor. Então o mundo é soço, irmão. As pessoas buscam o prazer, a solução para os seus problemas nos prazeres da carne. Glória a Deus, aleluia. Nós somos sal para trazer o tempero para esse mundo, que é o que é Cristo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Aleluia, e conservando assim a sã doutrina, a palavra de Deus. Quando falo de doutrina é terrível, né? É algo que parece que aflige a gente, doutrina, né? Como se fosse ruim. Eu lembro que o último congresso que a gente pregou aqui, o tema, né? A lei de Deus é perfeita, né? Quando fala de lei, né? A gente quer infligir a lei, ninguém quer respeitar as leis, né? Melhor dizendo, ninguém não. Poucos, glória a Deus.
aleluia, mas a sã doutrina, a palavra da verdade que nos prepara para morar no céu, louvado seja Deus. Aí ele diz, vós sois a luz do mundo. Aí ele diz, não pode esconder uma casa edificada sobre o monte, irmão. Quem já foi viajar aqui, você passa nas estradas, horas de viagem, aí à noite aquele breu, não tem nem lâmpada, louvado seja Deus, nas rodovias, aqueles postes, aí você vê uma choupaninha, uma casinha lá com lampião lá em cima, não tem como ocultar aquela luz. Jesus falou, assim resplandeça a vossa luz perante os homens, para que eles vejam as boas obras de vocês, e glorifique quem? Glorifica o Pai. Glória a Deus. Como que a gente não vai deixar ser vencido pelo mal, vai vencer o mal pelo bem? Através da prática da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz, não vos conformeis, não toma a forma do mundo. Como eu disse, o mundo tem o seu padrão, irmão. Glória a Deus. Aí a gente vê, muitas das vezes, nós incorrendo nesse erro. E a gente vai partir para o tema, já para o versículo central. Sabe por quê, irmão? Nós vemos isso já desde a primeira aliança com a nação de Israel. Qual foi o problema da nação de Israel? Por que eles pediram um rei para Samuel? Samuel velho, seus filhos não estavam muito respaldados ali, não deram crédito aos seus ensinamentos. Foi um bom pai, mas nós temos o livre-arbítrio. Glória a Deus. Não é assim? Nós temos o livre-arbítrio, né, pastor? Ou nós fomos predestinados? Glória a Deus. Para quem é calvinista foi predestinado, mas não tem problema. Nós temos o livre-arbítrio. Louvado seja Deus. Né? Às vezes você ensina o seu filho, você ensinou, cumpriu com o seu papel. Se ele não obedecer, problema dele. Ele vai pagar o preço. Glória. O que não pode é a gente ser negligente e não ensinar. Passar a mão na cabeça e deixa fazer o que quer. E depois não tem que orar, não tem o que fazer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por intermédio do quê? Desse sacrifício que é vivo, que é santo, que é agradável, que é o nosso culto racional. Glória seja dada ao nome do Senhor. E no versículo de número 21, que ele diz, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal pelo bem. Glória a Deus. Nós só vamos conseguir isso, irmão, pautando a nossa vida através da palavra. Porque o mundo, louvado seja Deus, o mundo ele quer tirar o quê? Os princípios, os valores. Nós vemos hoje em todos os aspectos, em todos os lugares. E se nós não tomarmos cuidado, nós estivermos respaldados pela palavra de Deus, a gente vai, louvado seja Deus, nessa onda. Quando Jesus ele morreu, Deus, ele não nos deu a graça somente de nós, aleluia, cremos em Cristo, mas ele nos deu a graça de padecer por ele. Foi o que Paulo falou à igreja de Filipos. Às vezes nós falamos, como é que a gente vai conseguir, como é que a gente vai prevalecer mediante os ataques, as afrontas, louvado seja Deus, é guardando a palavra de Deus. Como eu estava dizendo, a nação de Israel, qual foi o erro deles, irmão? Glória a Deus. Olhou para o mundo, todos têm um rei. A gente também quer, Samuel. A gente quer um líder que vai adiante de nós. Deus escolheu Saul, não foi o povo. Foi lançado só, foi Deus escolheu. Foi feita uma proposta para Saul. Se ele obedecesse a palavra do Senhor, a dinastia dele seria uma só. A dinastia de Judá, Reino do Sul, foi só uma. A linhagem de Davi. Reino do Norte teve um monte de gente que entrou, saiu no meio da história. Do Sul somente foi uma, de Davi. Glória a Deus, um homem segundo o coração de Deus que o Senhor achou, o Senhor escolheu no meio das malhadas, cuidando das ovelhas. Mas qual que foi o problema já no Antigo Testamento, para nós vermos que isso não é de hoje, irmão? Foi o que? Eles olharem lá para fora e eles serem atraídos, aleluia, ao invés deles transformar, porque a nação de Israel, na primeira aliança, eles foi chamado o quê? Para representar e apresentar o Deus verdadeiro, o único Deus vivo para o mundo, para as demais nações. Mas chegou um tempo que eles fizeram o quê? Não, nós queremos o que eles querem. Aí nós vemos homens de Deus. Lembra de Davi? Quando Davi ele quis fazer de Jerusalém o centro nacional da adoração, levando a arca da aliança, levando Deus para lá. Você lembra como que ele levou? Ele fez um carro de boi,
Ele colocou Deus em cima, a arca da aliança em cima. E aí os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão para salvar, para a arca não cair. Glória a Deus. E o que aconteceu? Morreu fulminado. Por quê? Porque não era o padrão de Deus estabelecido na sua palavra. O próprio Davi, isso é para mostrar que às vezes a gente pode incorrer no erro, irmão, de estar caminhando, glória a Deus, e em vez de a gente vencer o mal com o bem, a gente é vencido pelo mal. Glória a Deus. Davi, a arca, os bois tropeçaram, Uzá pôs a mão, morreu fulminado. Aí ele foi triste, aí ele foi meditar. Como trarei eu a presença do Senhor? Aí ele foi lá no livro de Deuteronômio. Glória a Deus. E ele viu que a arca só poderia ser carregada pelo sacerdote. Ou seja, o mundo quer carregar Deus no padrão deles. Mas o padrão da igreja é diferente, irmão. O padrão da igreja. Glória a Deus. Você não pode se conformar, tomar forma do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Tem crente que louva aqui, aí está lá fora, está no pancadão, está no risca-faca, está no... É normal. É, irmão. Lembra, conhece o risca-faca, pastor? Lá você tinha que tomar cuidado, irmão. Você tinha que andar, você pisou no pé de alguém, já alguém arrancava a peixeira. Forrozão bravo, glória a Deus. Eu, quando era meio doido, às vezes andava nos risca-faca na madrugada, meio doido. Ia tomar uns tinguazinhos, né? Já estava para lá de Bagdá. E de vez em quando você via as lampianas voando para um lado e para o outro. Glória a Deus. Mas é assim, irmão. O mundo, o sistema quer moldar. Paulo está falando, não toma forma do mundo. Israel tomou forma, a gente quer um rei. As demais nações, olha o que eles olharam, irmão. Eles viviam um governo, a teocracia. Deus era rei. Deus era Senhor. Mas não, eles queriam ver alguém, louvado seja. Deus te chamou para ter intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Deus, não vai deixar ser moldado, irmão. O inimigo vai investir em moldar. Olha o que está acontecendo hoje não é no Brasil, não, é no mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Houve época que a igreja não precisava ensinar nem falar sobre política. Porque política, aqueles que são os maus, eles vinham, metiam a mão, roubavam o que era. Não influenciava na vida, na família, glória a Deus, na palavra, nos princípios e valores, não, só queria o dinheiro. Mas agora o diabo, louvado seja Deus, ele tem promovido algo, eles querem mudar tudo, glória a Deus, princípios e valores. Por isso nós devemos estar alinhados com a palavra, aleluia, como esse tema não pode ser vencido pelo mal. Aleluia, porque tudo isso que tem acontecido é a promoção do mal, é através do quê? É o diabo, irmão, louvado seja Deus. Não é somente a capacidade humana, a persuasão humana, o homem mau não, é o inimigo, porque, aleluia, nós estamos vivendo os últimos dias, e aquele que acredita no arrebatamento, na vinda de Jesus, oh glória a Deus, que a igreja vai ser tirada com força da terra, para se encontrar com o Senhor nos ares, está entendendo isso? Aleluia, está se cumprindo. Mas nós não podemos ser deixados levar pelo mal. Nós temos que vencer o mal pelo bem. Israel fez isso. Aí Davi foi lá e ficou triste. Aí ele viu, a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira. Se a gente deixar o mundo nos moldar, glória a Deus. Tem pessoas no dia de hoje, não tem pastor não, meu negócio é com Deus. Tem crente que é assim, tem jovem que é assim, tem obreiro que é assim. Meu negócio é com Deus. Ó, tem até um fone de ouvido. Deus fala direto no ouvido. Não houve pastor, não houve liderança, não houve autoridade constituída por Deus espiritual. Respeita ninguém. Meu negócio é com Deus. Já está com o outro. Já está jogando no outro time, louvado seja Deus. Porque só obedece a palavra quem tem fé, irmão. E para jogar no outro time não precisa ter fé na palavra, pastor Celso. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que se perderam e não entendem. Foram moldadas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós devemos fazer o que, irmão? Nós devemos transformar. Porque nós tivemos a mente transformada. Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar qual seja boa. Perfeita. A vontade de Deus é boa, irmão. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Deus tem coisa boa para a minha vida, Deus tem coisa boa para a sua vida. Deus não tem coisa ruim. Jesus falou assim, vós sendo pais, aleluia, maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, ele diz, não dará o dom do Espírito Santo, aqueles que lhe obedecem, louvado seja Deus. Deus tem coisa boa para mim, para você, glória a Deus. Mas para nós desfrutarmos disso,
Nós devemos cumprir com o nosso papel. Glórias a Deus. Que é o quê? É obediência à palavra de Deus. Em um mundo a qual existe a promoção, né, daquilo que você se opor, você ser contra, você andar sempre armado, não digo fisicamente, glórias a Deus, eu digo você interiormente, você não pode ouvir nada, tudo você já tem na ponta da língua ali, ó, né? Fala um A, você fala o abecedário inteiro, glórias a Deus, o alfabeto inteiro, né? Glórias a Deus. Não, nós devemos o quê? Nos posicionar mediante a palavra. Aí ele discorre uma série de doutrinamentos sobre o amor, irmão, glórias a Deus, o amor verdadeiro, né? Ele vai falar para nós não sermos devagar no cuidado, para nós darmos atenção para aquele que está ao nosso lado, tratar, cuidar, principalmente com os da fé, louvado seja Deus, com os irmãos. Aí nós nos alegrarmos na esperança. Qual é a esperança, irmão? É de Jesus, que Jesus vai vir, aleluia. Talvez você não tenha um motivo de alegria hoje, pastor, estou numa luta grande. Quero trazer um motivo de alegria, de esperança, que trouxe para a igreja primitiva, no decorrer da história, e até os dias de hoje, em nações a qual existe a intolerância, perseguição religiosa, onde eles não têm nenhum motivo físico, material de alegria, ou por causa da pobreza, por causa da, aleluia, da privação, da perseguição, o que? A esperança. Um dia a lágrima dos olhos vai ser enxugada, um dia o mal vai ser vencido pelo bem. Hoje nós devemos vencer isso em nossas vidas, mas um dia o mal vai ser exterminado, louvado seja Deus, com o cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, a esperança é a certeza de um plano futuro de salvação elaborado por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, Deus vai vir, aleluia, louvado seja Deus, estabelecer o seu reino na terra, glória a Deus. Jesus vai nos levar para morar com Ele por um tempo, glórias a Deus, depois nós vamos reinar eternamente com o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Ele diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Está passando por tribulação? Seja paciente, irmão. Só não ora pedindo paciência, que aí vai vir mais tribulação para você ser paciente. Glória a Deus, né? Tem uma versão ao meio da revista e corrigida que diz: ouviste falar da paciência de Jó, né? Você leu a partir do capítulo 3 do livro de Jó? Jó, maldito o dia que eu nasci, maldito o dia que disseram na porta da tenda, nasceu um varão. Glória a Deus, eu não deveria ter nascido. Processo que ele passou difícil, né? A gente não entende. Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, né? Mas ele se amaldiçoou a si mesmo, porque ele não entendia. Então a paciência de Jó, na verdade, sabe o que foi, irmão? Foi perseverança, glória a Deus, aleluia. É o Salmo 40 de Davi, eu esperei confiantemente, ou seja, com paciência, né? Não é a paciência ficar parado, louvado seja Deus. É perseverança, de aguardar, saber que Deus está no controle, Deus está trabalhando, e que na hora, aleluia, que Ele bateu o martelo, a situação vai mudar, mas eu tenho que estar preparado, crendo na palavra, aguardando Jesus, posicionado como crente, mente transformada, aleluia, sacrificando todo dia o pecado, estrangulando ele, quebrando o pescocinho dele, para ele não me dominar novamente, aleluia. E aí a minha oferta, o sacrifício, subir diante da presença de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala algo que é forte, né? Isso aqui é uma maravilha. A ninguém torneis o mal por mal. Glória a Deus. Difícil, né, irmão? Esses dias eu estava trabalhando, entrou um abençoado lá no serviço. Me levou uma escada, irmão, de alumínio de R$1.000. Glória a Deus. Aleluia. Aí a câmera, o cliente com câmera, o cara olhava para a câmera, dava até tchau, mandava beijo para cá, levou a escada, glória. Aí eu fiquei triste, tentou arrombar a porta do cliente, a empresa, o cara, gente boa, né, na casa dele assim, eu falei, puxa, com a minha picareta ainda, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Aí, o que você fala, né? Você tem que orar por um abençoado desse. Aí sábado passado nós estivemos lá no CDP do Belém 1, aí a gente entrou na inclusão, que é onde fica as pessoas que são presas antes de atracar no convívio, né? Ir para a cela, para ver se a pessoa tem problema, tem guerra com alguém, ninguém vai matar ela lá dentro, senão põe no seguro, né? Ou muda para outro CDP, né? Glória a Deus, já próprio para pessoas que têm problema com facção, etc. Aí nós entramos, fomos para a inclusão, glória a Deus. Aí tá lá, esses camaradas estavam lá, um bocado deles, esse mesmo que às vezes... Aí nós estávamos falando o quê? Jesus cura, salva, liberta. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer salvar você. Jesus morreu para te libertar dessa vida, do crime, do pecado, da droga, da prostituição, da mentira, do engano, do erro. Quase 30 almas aceitaram Jesus. Louvado seja. Glória a Deus. Aí já pensou, você vai pagar o mal com o mal? Né? Isso não faz parte da vida do cristão, né?
Aí o cristão, não vou resolver aqui, glória a Deus. Aí depois você vai lá, aquela alma que podia ser salva, ela não está mais lá. Ela já está com o outro. Glória a Deus, aleluia. Mas acontece as coisas do mundo, né? E a promoção, o inimigo, através da droga, promove isso. Você olha hoje, irmão, você olha as pessoas e fala, vou ajudar. A droga, glória a Deus, foi a maior arma que o inimigo, ele utilizou, o crack, para destruir vida. É só você andar no centro, por aí nos lugares, nos presídios mesmo. Glória a Deus. E quase 30 almas aceitaram Jesus lá. E a semente que frutificar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós devemos, aleluia, pagar o mal com o bem. Louvado seja Deus. E Paulo, ele diz que nós não devemos nos tornar sábios, irmão, aos nossos próprios olhos, mas nós devemos usar o dom de Deus com humildade, glória a Deus, para servir uns aos outros, para trazer a edificação, glória a Deus, porque o Senhor vai ser glorificado nisso, louvado seja Deus. Aí no 19 ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, a Ele pertence a vingança. Às vezes nós pensamos que Deus, ele, né, se esquece das coisas. Nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque existe uma lei que é chamada a lei da semeadura. Paulo disse à igreja da Galácia, aos Gálatas, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Glória a Deus, aleluia. Você quer ter uma sementeira boa, quer que Deus multiplique, produza na tua sementeira, glória, plante coisa boa. O que você tem plantado? Ô pastor, mas eu sou crente. Mas às vezes a gente é crente, mas a gente está moldado ainda, nós não entramos ainda no versículo número 2, aleluia. Glória, não nos conformar, às vezes nós somos conformados, às vezes o mundo é a mão e nós somos o barro e está nos moldando no padrão, glória a Deus, aleluia. Mas, por quê? Porque o Senhor, é dele que pertence a vingança. A gente não precisa resolver nada que seja de problema nosso com as nossas próprias mãos, porque o Senhor é aquele que faz. Aí eu fiquei sabendo, pastor, glória a Deus, aleluia, né? A gente conhece muita gente, fiquei sabendo, o mesmo rapaz que roubou minha escada, foi roubar a escada de um camarada que não é crente, glória a Deus. Aí o camarada fez uma massagem nele lá. O que eu posso fazer, irmão? Ele plantou, se fosse eu ia falar, meu filho, vem cá, eu vou pôr a mão na sua casa. Sai de um em um, espírito do furto, e o último fecha a porta. Glória a Deus. Né? Mas aí foi roubado o camarada que está construindo um prédio aí, o camarada, né, é meio atribulado, fez a massagem nele. Glória a Deus, aleluia. Né? Eu só oro, Senhor, salva essa alma. Falou, vou deixar vivo, que aí ele pode mudar de vida. Glória a Deus, está vendo? É a lei da semeadura, irmão. Mas a nossa prática não é essa. Glórias a Deus. Aí ele fala o quê? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí é o padrão do reino, que é avançado demais às vezes para a gente. Mas a gente tem que entender. Aleluia. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo, brasa viva sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso, irmão? Glória a Deus. Isso significa que a gente está refletindo a imagem de Cristo na nossa vida. O nosso testemunho. Glória a Deus. Os nossos comportamentos. E no 21, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Às vezes, glória a Deus. O salmista no Salmo 42, ele diz que a sua alma tem sede, né? Às vezes a gente tem sede. E muitas pessoas cristãs têm sede, sabe do que, irmão? Sede de vingança. E essa sede, glória a Deus, sede de justiça, de uma maneira errada. Porque a sede de Jesus falou de justiça, é sede de ser justo diante de Deus. É sede de o quê? Glória a Deus. De apresentar o corpo, o sacrifício, de adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar, de todas as formas. Glória a Deus. De não se conformar, mas de transformar. Glória a Deus. E nós vemos um exemplo na Bíblia, na vida de José. Nós vemos tudo que José passou, né? José só não morreu porque seu irmão mais velho, a corda ia arrebentar para o lado dele, era o responsável, né? Era o mais velho. Rubem falou, não vamos matar, mas vamos vender. Vendeu e no fim, você conhece a história, reencontrou com seus irmãos. Aí seus irmãos estavam presos e na sua mão. Glória a Deus.
Mas José tinha a mente transformada já no Antigo Testamento. Glória a Deus. Antes da lei, antes da aliança, por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, irmão, louvado seja Deus, não precisa falar muito, não precisa muito sermão, não precisa, o pastor tem que pegar lá, meu Deus, o que eu faço? Que esse crente, cabeça dura, o que eu faço? Louvado seja Deus, que esse obreiro, não tem, aqui não tem, só lá na nossa igreja, cabeça dura, glória a Deus, tem que pregar sempre a mesma palavra, não. O que eu faço? Não precisa muito, irmão. Quem é espiritual já entende tudo, glória a Deus. Aleluia. Quando Elias passa, joga a capa em Eliseu, não precisa falar, você sabe o que eu estou fazendo? Deus vai me levar, eu vou subir ao céu, vai passar o carro de fogo, eu subo no redemoinho, vai cair a minha capa, quem pegar, o que pedir vai ter. Da parte de Deus não precisou, jogou, você sabe o que eu fiz para você? Eu sei. Espera eu honrar meu pai e minha mãe, porque eu tenho pai e mãe, eu honro ele, louvado seja Deus, vou honrar, eu volto. Glória a Deus. Aquele jovem disse o que para Jesus? Jesus falou, vem, me segue. Ele falou, não, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Não estava tendo um funeral, não tinha ninguém morto ainda. Queria viver a vida, curtir a vida, desfrutar da vida. Louvado seja os pais, morrer. Aí ele vai, sepulta os pais. Agora tem tempo para servir, para se entregar, para apresentar por sacrifício vivo, para honrar a Deus, para não se conformar mais, para ter uma entrega total. Não, irmão, louvado seja Deus. Aleluia. Quem é espiritual, aleluia, quem abriu o coração não precisa muito, não precisa o pastor chamar atenção, não precisa ali do departamento chamar atenção, não precisa o irmão ficar te dando toque, não. O Espírito Santo que habita em mim, em você, que me transformou, que regenerou, que renovou o seu entendimento, ele fala, filha, o caminho é esse, não precisa ninguém falar, aleluia, o caminho é esse, filho, o caminho é esse, glória a Deus. Eliseu pegou o quê? Pegou os seus 2 bois, pegou o carro, fez um churrasco, fez uma festa, culto e ação de graça, falou, tchau gente, posição, o cara era rico, 24 boi, 12 carros, 11 funcionários, e ele estava trabalhando, não estava com o braço cruzado em casa não. Aí Deus chamou, e era espiritualmente transformada já, aleluia, chegava no lugar, ó, fica aqui, eu vou ali é com Elias, glórias a Deus. Sabe por quê? Porque tem algo para cumprir. E eu e você temos algo para cumprir, irmão. Glória a Deus. Primeiramente, é viver nesse mundo, não segundo o curso dele, segundo o padrão. Por mais que seja pregado nas redes, emissoras de televisão, nas redes sociais, porque na rede social você vai encontrar, não vai ser um não, vai ser centenas de pregadores e pseudopastores pregando contra o que você ouve aqui, contra o alimento, louvado seja Deus, aleluia, o alimento genuíno que você come aqui. Você já viu aquela graminha sintética, bonita, né? Não estraga, não fica amarela, né? Pode estar o sol que for, ela está bem bonitinha, a aparência dela é boa, glória a Deus, mas aquilo não é alimento não, e às vezes aquilo que é assim, dessa forma, igual a grama sintética, aleluia, é mais prazeroso parece, é mais palatável, do que às vezes a palavra, que é o alimento mesmo, amém? Que é para a ovelha. Quem é a ovelha, diga glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ele se alimenta, aquele parece que é melhor, glória a Deus, mas o alimento verdadeiro é aquele que você tem na sua casa, é aquele que o seu pastor te dá com responsabilidade, louvado seja Deus, aleluia. Tem muitos pregando contra o que você vai ouvir aqui, contra a verdade, glória a Deus. O negócio está terrível, mas você tem a mente transformada, tem o Espírito Santo, glória a Deus, que habita em você. Para quê, irmão? Para te conduzir, para que você possa experimentar, louvado seja o nome do Senhor, qual é a boa, qual é a perfeita, aleluia, e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Deus, Ele tem bênção, Ele tem vitória para a vida da sua igreja, né? Tem o crente do caos, né? Tem um crente que prega, esse dia eu falei na igreja lá, no curso de teologia, falei, irmão, pelo amor de Deus, me para com esse negócio, irmão, você aceitou Jesus, agora você vai ver, agora a luta vai vir, viu? Estava tudo bom, agora vai ser só prova, agora vai ser só desgraça, aleluia. Desgraça é a falta de graça, tá, irmão? Glória a Deus, está na Bíblia, desgraçado, pobre, cego, miserável, nu, glória, agora vai ser só destruição, se prepara, viu? Glória, não, pelo contrário, irmão, no mundo era melhor, viu? No mundo isso é mentira do diabo, no mundo você era peteca, ele te jogava para todo lado, você está apanhando e feliz, você apanhava aqui, caía ali,
Glória a Deus, né? Quantas vezes você estava lá, irmão? Tem pessoas que estavam lá, caído no chão, embriagado, o cachorro vinha, lambia a boca, nem lembrava no outro dia. Glória a Deus, achava que estava tudo bem. Glória a Deus, no mundo, lá fora era assim, no padrão de lá o inimigo fazia isso. Na presença de Deus não. Deus ele te lapida, ele te molda, ele faz o vaso, ele enche com o Espírito Santo. Você passa por umas provas, mas a vitória, aleluia, de Deus é grande na sua vida. Deus sempre se apresenta com surpresa. Aquilo que você nem imaginava, Deus coloca em sua mão. Aquilo que era impossível, Deus materializa na sua vida.